Bom, pessoal, eu sou psicóloga, trabalho já há algum tempo aí como psicoterapeuta, né? Eu tô muda? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tá. Só para vocês saberem, assim, eu tenho formação em Gestalt terapia, tenho formação em terapia de reprocessamento de trauma, em MDR, Brainspoint, e em constelações sistêmicas também, né? E a ideia, assim, dessa palestra de hoje foi de falar sobre como a gente pode intervir em situações de crise. Eu já tinha pensado em fazer um trabalho sobre isso, principalmente com o pessoal que eu dou supervisão, eu também faço supervisão para psicólogos, né? Para a gente discutir, porque eu acho que sempre a gente tem um ou outro paciente na nossa clínica que tem alguma crise, né? Alguma situação de crise. E aí, com essa história toda aí, com essa pandemia que a gente está, com essa situação toda que a gente está vivendo, a gente começou a perceber a crise, eu acho, em todos os nossos pacientes, em nós mesmos, né? Durante esse período, que tem sido bem difícil, bem peculiar, eu acho, para a humanidade aí. E aí, nessas semanas, eu, como vocês, provavelmente, eu estou fazendo todos os atendimentos online, e tenho repensado muito essa questão de como a gente pode trabalhar com as pessoas nessas situações de crise, se a gente deve adaptar alguma coisa do nosso trabalho e o que pode ser adaptado, como a gente pode fazer. Eu não vou falar sobre atendimento online, mas eu entendo que nesse período a gente tem às vezes, esse dificultador, que é que nós estamos conversando com a pessoa de uma maneira online, então a gente não tem essa presença física, e isso também pode mudar um pouco a nossa forma de intervenção. Então, a ideia é a gente discutir e pensar um pouco sobre essas coisas, tá? Eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu pensei, vou mostrar minha apresentação aqui. E só deixa eu ver aqui para trocar para ver todo mundo aqui. Vou mostrar minha apresentação. Não sei se vocês estão com o meu vídeo aqui. E aí vou discutir um pouquinho com você sobre isso, a gente vai pensando sobre essas questões, depois mais ou menos pela metade eu estou pensando em abrir para perguntas e aí a gente vai conversando, tá? Eu só vou compartilhar para vocês aqui. Estão vendo? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Beleza, ótimo. Então tá. Bom, eu dividi nos seguintes tópicos para a gente poder pensar. Eu acho que essas são as questões principais que as pessoas trazem aí nas maiores dúvidas dos psicólogos em supervisão. Primeiro, quando o paciente está em crise, quando ele está com alguma patologia específica e está em crise dentro desse quadro da psicopatologia dele, né? Em outro momento, também a gente vai falar sobre o comportamento suicida, que também é uma situação difícil que a gente vive, às vezes, com os nossos pacientes, quando ele apresenta esse comportamento e como a gente pode agir, quais são as melhores intervenções para isso. Outra situação são situações de luto, né? Então, tudo isso são crises que acabam passando aí, permeando, atravessando a vida dos nossos pacientes. E o luto também é uma situação assim. Então, muitas vezes o nosso paciente vai ter uma situação de luto, de perda significativa e a gente vai precisar acompanhar. Também é uma situação, então, de crise, né? E depois eu vou falar para vocês sobre algumas coisas que eu tenho pensado e tenho visto em palestras também, em vídeos de professores, sobre essas questões psicológicas nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, o que os pacientes estão trazendo, como a gente pode ajudá-los, como intervir com essas pessoas que estão em isolamento social. Então, muitos dos nossos pacientes, eles estão num outro contexto, que não é aquele contexto que a gente tinha antes, né, dessa pandemia aí, eles estão num contexto de isolamento, às vezes não tem essa rede de apoio que eles tinham antes. E aí eu quero pensar com vocês o que a gente precisa adaptar nessas situações. E a intervenção focal com profissionais de saúde, tá? Por que os profissionais de saúde? Vocês sabem que os profissionais de saúde nesse momento estão sob uma situação de risco bem significativo, né?
E muitos de nós aí estamos fazendo trabalho voluntário, fazendo atendimento para esse pessoal de saúde. Porque, pelo menos é o que o pessoal tem falado aí bastante, a situação é bem grave para esses profissionais. Então, eles sofrem esse estresse adicional, que é o estresse do risco que eles estão vivenciando, né? E aí, como a gente intervir nessas situações? A gente teve também semana passada, vocês devem ter visto, uma convocação, né, do Ministério da Saúde para que o psicólogo atue junto com outros profissionais, então, nessa situação toda de pandemia. E aí teve uma grande discussão, aí se era obrigatório, se não era, enfim, a princípio não é ainda, mas pode ser que nós sejamos convocados para fazer esse trabalho. Então, o que a gente pode fazer nessas situações todas? Bem, o que é uma crise, então? O Marlon fala que o paciente em crise, ele se defronta com uma situação que é demais para ele, que é excessiva, e passa a desenvolver formas desadaptadas para lidar com essa situação. Então, o tratamento da situação de crise deveria visar, o objetivo seria reduzir o estresse dele, né? E o reequilíbrio depois da crise pode ser estabelecido num ponto mais alto ou mais baixo da saúde mental. Então, vejam só que interessante, se a gente for pensar como as pessoas irão ficar depois desta crise, depois dessa situação toda que a gente está vivenciando. Esse reequilíbrio depois da crise, ele pode estar num ponto mais baixo, ou seja, pode ser que as pessoas estejam muito piores, com um nível de estresse muito maior, e tem algumas pesquisas que estão mostrando isso, que isso vai gerar muito TEPT, muito transtorno de estresse pós-traumático, muita depressão, né? Mas também se tiver esse cuidado, se as pessoas criarem novas formas de adaptação, novos recursos, elas podem sair disso de uma maneira diferente. E eu não sei vocês, mas os meus pacientes têm falado muito sobre isso, assim, sobre o quanto isso tem mudado a forma deles de ver as pessoas, de ver as coisas, de ver a vida, e às vezes tem mudado de uma maneira positiva também, né? Eu estou um pouquinho devagar aqui que eu estou me adaptando, tá? Mas estão conseguindo acompanhar? Ok. Bom, então a gente fala em psicoterapia de crise, psicoterapia de emergência, plantão psicológico, são termos que a gente utiliza para essas situações, né? A psicoterapia de emergência, ela tem como objetivo atender uma pessoa numa situação de dor psíquica intensa. Pode ser indicada para prevenção ou para tratamento. É recomendada em situações de crise que não demandem uma abordagem de longo prazo e dificuldades de adaptação pontuais, né? A prevenção, o que seria esse trabalho de prevenção nessas situações de crise? Evitar que um problema pontual se transforme em uma desordem psíquica organizada, ou seja, que esse estresse que as pessoas estão vivendo hoje, essa ansiedade, essa depressão, se transforme numa desordem psíquica, né, num transtorno psíquico, que essa situação aguda se transforme em uma doença crônica, porque muitos dos nossos pacientes eles já têm transtornos psíquicos, já têm transtornos de ansiedade, já têm diversos problemas, e isso pode cronificar, né, depois dessas situações todas, ou evitar uma crise dentro de um quadro de doença já pré-existente, que essa situação possa causar uma incapacidade definitiva. Então, o que eu quero mostrar, gente, eu acho que vocês já devem ter visto isso, eu sei que vários de vocês atendem bastante em clínica, né? Que o nosso trabalho é primordial, é muito importante nesse momento, tanto como a prevenção, como realmente para tratar essas pessoas. Bom, e a postura do psicoterapeuta, então, na psicoterapia de emergência, nessa psicoterapia de crise? Qual a postura que a gente deveria ter? Eu tenho uma compilada em alguns autores que falam sobre isso, sobre a postura na psicoterapia de emergência, de crise, de plantão psicológico, né? Até mesmo na psicoterapia breve, porque muitas intervenções nossas vão ser psicoterapia breve, com esses profissionais de saúde, enfim, a gente vai fazer isso. E aí eu juntei mais ou menos o que vários autores falam, e tem um consenso sobre isso em diferentes abordagens, sobre qual que deve ser a nossa postura na psicoterapia nessas situações. Então, a primeira questão
é a escuta empática, tá? É claro que a gente já faz isso, né? Na nossa clínica, todos nós já fazemos isso, essa escuta. Só que aqui, nesse momento, isso é mais importante ainda, porque as pessoas estão passando por situações que são muito sérias quando elas estão numa crise. Então, esse processo de a gente poder acolher, sem precisar dar respostas também, a gente não precisa dar respostas, sem dar conselhos, sem orientar, mas poder ouvir a pessoa, poder ouvir o sofrimento dela, essa postura ela é importantíssima, né? Então, ter essa escuta empática de realmente acolher o que for que a pessoa tiver que falar, for falar com a gente, é importantíssimo nesse momento. E muitas vezes a gente nós seremos as únicas pessoas que essa pessoa terá, que poderá falar sobre algumas situações. Então, por exemplo, os profissionais de saúde, muitas vezes eles não podem falar sobre algumas situações difíceis que eles estão vivendo com a família, né? Pode ficar preocupada. E aí a gente tem esse papel importantíssimo de realmente escutar esse sofrimento todo. Outra questão que vai, eu acho, junto com a escuta empática é essa validação do sofrimento. A gente pode ajudar e vai ajudar a pensar em estratégias, pensar em recursos, mas a gente precisa validar, mostrar para a pessoa que está tudo ok, que está bem, está ok ela sofrer, que ela pode sofrer, né? Permitir esse sofrimento, mostrar para ela que nós estamos entendendo esse sofrimento dela, porque muitas vezes são situações que a gente não vai ter resposta, que não vai ter o que dizer, como em algumas situações de luto, de crise de luto, né, no primeiro momento. Mas esse processo de acolher, de validar esse sofrimento é importantíssimo nessas situações de crise. E várias abordagens falam sobre a gente ter mais iniciativa também, né, nessas situações de crise, elas demandam uma maior iniciativa do terapeuta. Então, o terapeuta pode perguntar mais, pode orientar algumas coisas, pode construir modelos junto com a pessoa, pode propor comportamentos ao cliente, mais do que a gente faria, às vezes, se fosse uma situação de psicoterapia comum, né? Utiliza menos silêncios. Eu acho que o próprio atendimento online que a gente faz, ele não possibilita muito que a gente utilize muito espaço de silêncio. Eu não sei como é que vocês estão sentindo isso, mas eu sinto que às vezes é um pouco difícil propiciar esse espaço. Então, a gente pode utilizar menos silêncios, ser mais ativo, ter mais iniciativa nessas situações de crise. Intervenções de psicoeducação. O que é psicoeducação? A gente explicar para as pessoas algumas coisas. Explicar principalmente que o que elas estão sentindo é algo natural, se a gente pensar nessa situação da pandemia, explicar que esse estresse todo pode gerar ansiedade. Por mais que as pessoas tenham conhecimento, tenham informação hoje, é diferente quando o psicoterapeuta delas fala isso, explica, acolhe. Então, esse processo é importantíssimo também de psicoeducação. Ó, Maria, agora eu vi. Tudo bom, Maria Nestlini? Muito bom. E aí, um trabalho que todas as abordagens falam para a gente fazer nas pessoas, com as pessoas nessas situações, é trabalhar com recursos e trabalhar com o potencial delas. Vocês já devem ter lido isso em alguns lugares. Sobre esse trabalho com recursos e o potencial e as partes saudáveis que essa pessoa tem. Eu vou falar disso aí mais para o final, vou dar exemplos de como a gente realmente pode trabalhar com recursos. Eu, pessoalmente, gosto muito desse trabalho, mas ele tem que ser um trabalho bem feito, não é simplesmente fazer um levantamento das qualidades da pessoa, né? Porque senão isso não tem força para a psicoterapia, para ajudar a pessoa, tá? Então, a gente vai pensar em como a gente pode trabalhar também com recursos, com os recursos que a pessoa tem e as partes saudáveis dela. Uma outra questão importante é a gente ter um foco quando a gente vai trabalhar com a terapia de crise. Então, a gente não vai atender tudo que essa pessoa tiver, a gente vai focar em alguma situação, preferencialmente a situação atual que ela está vivenciando, né? De preferência isso. É claro, a menos que vocês estejam trabalhando com um paciente de psicoterapia que já é paciente de vocês, e aí ele vai trazer mais coisas, enfim, na psicoterapia
convencional, aí ok. Mas se vocês estiverem trabalhando com uma pessoa que está numa situação de crise nesse momento, é importante a gente ter um foco. E de preferencialmente que seja essa situação atual que ela está vivenciando, tá? A situação atual pode ser um medo que ela esteja vivenciando, pode ser ansiedade, pode ser uma dificuldade, pode ser também um planejamento para o futuro, tá? Tudo isso pode ser uma situação atual. Menos trabalho com situações passadas, situações inacabadas, a gente usa esse termo na Gestalt, né? Que são os traumas, as situações do passado, as situações inacabadas, ou as questões mais profundas. Eu coloquei profundas entre aspas, porque tudo que a gente vai trabalhar é profundo, né? Inclusive os recursos das pessoas. Mas aqui o ideal é que quando a pessoa está em crise, a gente não trabalhe com essas situações do passado, com essas situações inacabadas. A pessoa pode nos trazer, ok, ela vai trazer, geralmente ela vai associar a situação atual com situações passadas, ela pode fazer isso. E aí, a gente pode focar nos recursos que ela teve para lidar com isso no passado, por exemplo, no potencial que ela teve, em como ela sobreviveu a isso, ao invés de focar naquela situação lá. Que talvez na clínica convencional, por exemplo, se eu estiver no meu consultório com o paciente, eu vou focar bem naquela situação do passado, se isso estiver em aberto para ele. Mas aqui, se a pessoa estiver em crise, se tiver com pouco suporte social, o ideal é a gente não fazer muito este trabalho, com este foco, tá? Não focar muito aí, né? Estimular mais o estado de presença e menos o estado de interiorizações profundas. Porque se a pessoa está em crise, gente, mesmo nessa situação atual, que todo mundo está um pouco em crise, mas se ela está muito mobilizada, é sinal que ela pode estar tendo dificuldade de autossuporte, de ela lidar com as situações dela. Ela não está tendo ela não está conseguindo fazer isso. Então, se a gente estimular interiorizações muito profundas, que ela se volte muito para ela, ou que ela se volte muito para o passado, para situações inacabadas, ela pode ter dificuldade de dar conta disso. Então, o ideal é que a gente, nesse momento, estimule mais essas situações, esse estado de presença, que ela fique mais no aqui e agora do que no passado, tá? Vocês compreendem isso? Até aí tá ok? Depois eu vou abrir aí um pouco para as perguntas, tá? Algo que eu quero mostrar, gente, quando a gente fala nisso, nesse estado de presença, né, nesse estado de interiorização, o que seria isso? Em geral, o nosso estado está de consciência aí durante o dia, está nessa faixa, entre uma presença extrema, quando a gente está totalmente no aqui e agora, e uma interiorização extrema, quando eu estou num transe, eu estou num processo muito interior, pensando em algo do passado, eu estou longe do aqui e agora, que seria esse outro extremo aí da nossa linha, né? Quando eu estou no estado de presença, eu estou presente neste momento, então eu estou pensando, eu consigo ouvir o que está no meu ambiente, eu consigo perceber o que está no meu ambiente, o que as pessoas estão falando aqui, isso fica bem, eu estou conectada bem com isso, né? Não penso nem no meu passado e nem no meu futuro. Então, eu estou nesse estado de presença. Eu consigo sentir como está o meu corpo na cadeira agora, nesse momento, tá? Esse seria esse estado. E, muitas vezes, os nossos pacientes, eles vão entrar num processo que é um processo profundo de interiorização. A psicoterapia propicia isso. E a ideia é que ajude mesmo os pacientes nisso. Mas pode ser que eles fiquem tão interiorizados que não consigam sair disso e não consigam ficar no aqui e agora. Muitos de nós já vivemos essas situações, às vezes a gente vive, onde a gente está pensando tanto em algo, em algum problema nosso, que a gente não consegue nem perceber como está o ambiente, o que aconteceu, o que mudou. Ou quando a gente está, por exemplo, dirigindo para algum lugar e a gente chega no lugar e nem percebeu como chegou lá. Nós estamos nesse estado, quando a gente acontece isso, a gente está nesse estado de transe, né? A gente está totalmente internalizado. E o que a gente não quer é que o paciente entre muito nesse estado, nesse momento de crise,
porque ele pode não ter esse suporte para sair desse estado. Então, algumas perguntas que talvez a gente faria na psicoterapia normal, comum, que a gente iria fazer e trabalhar com esse cliente, como, por exemplo, pedir para a pessoa fechar os olhos e pensar no passado, pensar em como foi aquela situação para ela, imaginar que ela está naquele lugar, que ela estava no passado. Isso tudo são intervenções que vão estimular esse processo de interiorização. E que, nesse momento, a gente deve ter um pouco de cuidado com isso, para os pacientes que estão em crise. É claro que, se vocês estão atendendo o paciente, sabem, conhecem já o paciente de vocês, sabem que ele tem suporte, que ele consegue lidar com essas coisas, tudo bem, vocês podem trabalhar isso, ótimo, né? E esse momento de crise pode ser excelente para eles fazerem esse processo. Mas se a pessoa está com muita ansiedade, está com muita depressão, ela não tem um suporte, uma rede de apoio que ela possa contar, é delicado se a gente ficar estimulando isso nesse momento, né? Então, a minha recomendação é a gente poder fazer isso depois. Aí. Como a gente auxilia o paciente a ficar mais presente? Porque muitas vezes nas sessões o paciente vai entrar nesse processo e às vezes é difícil ele sair disso. Então, ele não escuta mais a gente, ele está lembrando de uma coisa que ele viveu e está sentindo aquilo como se ele estivesse vivendo agora, e não consegue estar mais no presente. E a gente precisa tirá-lo dessa situação. Como a gente pode auxiliar o paciente a ficar mais no presente? Utilizando uma linguagem mais racional, perguntas racionais vão fazer com que ele tenha que pensar para responder, e aí ele vai se conectar mais com o pensamento. Pedir para o paciente ficar com olhos abertos, quando a gente estimula o paciente a fechar os olhos, nós estamos estimulando ele a se interiorizar mais, né? Colocar os pés no chão, sentir o contato com o sofá, com a cadeira onde ele está, observar a sala, prestar atenção na respiração. Então, se o paciente está muito ansioso, ele está falando, nossa, parece que eu estou lá quando eu tinha 5 anos, quando eu era criança, e eu estou sendo agredido, e aí começa a ficar muito ansioso. A gente pede para a pessoa parar um pouquinho, sente só como é que está o seu corpo na cadeira, olha para o seu ambiente, eu estou puxando ela para aqui agora, para ela ficar mais presente, tá? Pedir para olhar nos olhos, mesmo que a gente esteja atendendo online, a gente pode pedir para a pessoa olhar nos meus olhos, ela está se conectando comigo, com algo que é externo, né? Tem uma pergunta aí que alguns autores da constelação fazem para tirar o pessoal do transe, que é para perguntar qual a cor dos meus olhos. Então, a gente pergunta para o paciente, qual a cor dos meus olhos? E aí, o paciente, para fazer isso, ele tem que sair desse estado, tem que te olhar no olho e tem que ainda pensar, né, qual a cor dos olhos. Então, são perguntas assim que a gente pode trazer o paciente de volta, quando a gente precisar, tá? Bem, as crises dos pacientes que já têm um quadro de psicopatologia. Isso já é comum na nossa clínica acontecer. Vários pacientes que têm quadros de psicopatologias mais sérias costumam, em algum momento, entrar em crise, tá? E ficar com um quadro mais instável. Então, algumas psicopatologias em que isso é mais comum é o transtorno borderline, transtorno bipolar, psicoses, depressão grave e síndrome do pânico. Talvez possa haver outras aí que vocês podem até pensar, né? Mas essas são as mais comuns, onde a gente tem os pacientes que vão, em alguns momentos, entrar em crise. E aí, por que eu estou falando disso, gente? Porque eu vejo que, às vezes, os psicólogos, principalmente quando a gente está iniciando, né, a trabalhar, isso nos deixa muito ansiosos, porque era um paciente que vinha estável e aí ele começa a entrar em crise. Então, ele fica mal, ele fica muito ansioso, ou ele começa a ter comportamento suicida, ou entra num quadro de depressão muito profunda, precisa, às vezes, de uma internação. Então, isso nos mobiliza muito e às vezes a gente não sabe como lidar. E como fazer a psicoterapia nesse momento em que o paciente está em crise. Bom, nesse momento, então, o nosso objetivo vai ser auxiliar o paciente a retornar à estabilidade, a reduzir a crise. E aí a gente precisa entender que a nossa psicoterapia também vai ter que se adequar ao quadro desse paciente nesse momento de crise.
Às vezes pode ser que nós estivéssemos trabalhando questões profundas com ele, mas que nesse momento, se ele estiver em crise, a gente não vai conseguir trabalhar bem isso, a gente não vai conseguir aprofundar muita coisa, porque pode ser que ele não esteja nem com capacidade de insight mesmo para trabalhar isso. Muitos de vocês já devem ter vivido isso, né, em momentos de crise, que o paciente não tinha nem capacidade de insight para elaborar, aproveitar as intervenções e fazer todo esse processo. Então, nesse momento, no momento que o paciente realmente está nessa crise importante, não adianta muito a gente entrar também, de novo, em questões muito profundas, porque às vezes ele não vai ter como elaborar isso. Muitas vezes a gente fica ansioso e quer aprofundar a terapia do paciente para tirá-lo da crise. E não é isso que vai fazer com que ele saia nesse momento. Agora, a gente pode fazer vários outros trabalhos aí nessa psicoterapia de apoio, que é o que a gente vai fazer nesse momento que ele estiver com muita crise. Uma das coisas que a gente pode fazer, e fazem, muitas de vocês já fazem, é identificar esses fatores que desencadearam essa crise do paciente. O que aconteceu que nesse momento ele entrou em crise? Às vezes pode ser uma situação, pode ser um pensamento, pode ser um conflito em que ele entrou, né? O que aconteceu que fez com que ele entrasse em crise? Isso é importante porque aí a gente vai fazendo um mapa do nosso paciente, a gente vai poder compreender o que faz com que esse paciente entre nesse processo e depois vai poder trabalhar melhor com ele isso, tá? E aí sim trabalhar bem essa questão de como isso repercutiu nele, essa situação que desencadeou a crise. Analisar a situação de risco, se tiver situação de risco, pode ter situação de violência, de agressão, pode ter situação de risco de suicídio também nesse momento que o paciente entra em crise, né? E aí a gente pensar também em a gente se proteger e proteger o paciente nesses momentos. Usar informações bem claras e bem objetivas, porque, de novo, às vezes ele não está tendo nem capacidade de ter insight nesse momento de compreensão quando ele está com muita crise. Então, muita informação pode confundi-lo. Se dirigir a pessoa pelo nome para trazer ela também para aqui agora, né? Ajudá-la ela a se focar nessa realidade. Auxiliar essa pessoa a se organizar. Às vezes a gente vai ter que ajudá-la em organizações, em coisas básicas, como, por exemplo, você não está conseguindo hoje ir ao mercado porque você está em crise. Quem pode te ajudar? Como a gente pode fazer isso? Então, ajudá-la a se organizar. Alguns autores chamam aí desse momento de ego auxiliar, quando a gente vai fazer essa terapia de apoio. Também ajudá-la a pensar coisas que às vezes ela não está conseguindo pensar naquele momento. Muitas vezes antes da crise ela conseguia pensar e elaborar e agora ela não consegue. E a gente precisa ajudá-la a pensar. Lembrá-la também do estado que ela estava antes dessa crise. Então mostrar para a pessoa que ela estava no estado estável, que ela pode voltar a estar sim nesse estado. Vocês já devem ter sentido também isso, muitas vezes o paciente fica muito ansioso, preocupado quando ele está em crise, então ele pensa, nossa, eu sou péssimo, eu não consigo viver, não consigo organizar minha vida, e aí a gente poder voltar e lembrar, não, você lembra que há um mês você me dizia isso, que você conseguia organizar tudo isso, que você conseguia fazer isso? Então são intervenções que são importantes para a gente fazer para o paciente nesse momento de crise. Estimular mais esse estado de presença que a gente já falou. A gente pode também fazer intervenções externas nesse momento, pode ser importante, fazer visitas, conversar com a família, com o médico, com o hospital, com a rede de apoio, enfim, fazer todo esse trabalho aí para ver no que a gente pode ajudar essa pessoa na situação de crise, tá? Outra questão que é bem complexa e que é bem difícil para a gente quando a gente tem pacientes que têm comportamentos suicidas, né? Acho que isso, mesmo os psicólogos mais experientes se sentem muito mal quando a gente tem um paciente que tem tentativa suicida ou tem planos suicidas, a gente fica preocupado e muitas vezes a gente não sabe como agir com esse paciente, que tipo de intervenção que a gente deve fazer. Primeira coisa, muitos já ouviram falar disso, não é novidade, a avaliação do risco. Isso é importante quando a gente atende um paciente que fala sobre querer
morrer, querer se matar, poder entender qual o risco desse paciente, o risco de suicídio dele. Muitas vezes nossos pacientes não falam abertamente, eu quero me matar, né? Eu quero cometer suicídio, mas eles nos falam coisas que dão a entender isso. Então, por exemplo, quando o paciente fala, eu preferia acabar com tudo para acabar com esse sofrimento. Quando o paciente diz, não, se eu morresse seria melhor para todo mundo iria ficar bem, ninguém iria se incomodar, iria ser bom para mim e para todo mundo. Então, são coisas que às vezes os pacientes falam que eles estão dando a entender que tem uma ideação suicida. E aí, o que a gente faz nessas horas? A gente pergunta isso para eles, né? Então, é muito importante a gente perguntar diretamente para eles. Você pensa em se matar? Você pensa para a gente avaliar se tem essa ideação suicida. Então, a Organização Mundial de Saúde, vários autores falam para a gente não ter medo de perguntar isso para os nossos pacientes, porque a gente precisa saber e precisa avaliar o risco. Quando ele diz que sim, eu penso em me matar, a gente pergunta quantas vezes, como são esses pensamentos para você? Para a gente avaliar também se isso é comum, se isso acontece sempre, se é de vez em quando. Se ele disser que sim, que tem isso, a gente pergunta sobre o plano, avalia se tem essa questão do plano de suicídio, né? Então, você já chegou a pensar, quando você pensa em se matar, você já chegou a pensar em como você faria isso? Alguma vez você pensou nisso? E o paciente que não tem plano, ele vai dizer, não, é só um pensamento que passa, mas eu não faria isso, né? Ou não tenho plano ainda não pensei sobre isso. E tem umas respostas que são bem específicas, né? Que às vezes nossos pacientes falam, sim, já pensei sim, eu pegaria uma corda em tal lugar, tal loja vende a corda, e aí eu posso me amarrar em tal lugar, eu já estudei na internet como eu amarro, né? A corda, enfim. E aí, isso nos mostra que tem um plano, que a pessoa pensou bem nisso. E aí o risco é bem maior, tá? A Karina, aquela psicóloga da Gestalt terapia que estuda o suicídio, ela conta do exemplo de um paciente dela que falava que ele iria cometer suicídio na data tal, no mês tal, daí um mês, 2, que era um aniversário de alguém, de alguma coisa, e que ele iria pegar a arma do avô, que o avô tinha guardado, para cometer suicídio em tal dia, tá? Então, ele tinha um plano bem claro. E o que ela fez? Né? E aí, o que a gente tem que fazer nessas situações? Tem que fazer algo para conseguir proteger a pessoa disso. Então, a gente vai fazer uma intervenção bem ativa nesse sentido. É importante a gente conversar com pessoas, conversar com a família, por exemplo, pedir para tirar essas armas ou possibilidades que a pessoa tenha de se matar, de cometer suicídio. Então, é importante a gente fazer esse tipo de intervenção quando tem plano e quando tem tentativa mais ainda, tá? Então, se a pessoa já tentou alguma vez suicídio, ela tem um risco muito maior. Por que a gente precisa saber do risco? Para a gente estar mais atento a esse paciente, saber se a gente precisa encaminhar para um psiquiatra, para saber se precisa acompanhar a família, avisar, informar a família, tudo isso dependendo do risco que tiver, né? Outros fatores de risco aí para o suicídio é desesperança, quando a pessoa diz que ela não quer viver, que ela não tem esperança nenhuma mais, é um fator bem importante de risco de suicídio. Depressão, sentimento de vingança, quando a pessoa ela já tem uma ideação suicida e participa de atividade de risco. Então, por exemplo, a pessoa nos fala que corre muito de carro e ela já pensou várias vezes em se matar, tem um risco complicado aí. Alguns outros fatores de risco, sentimento de estar encurralado, uso de álcool ou drogas também potencializa o risco de suicídio, estar afastado dos amigos, da família e da sociedade. Então, vocês veem, gente, hoje em dia, pessoas que estão em isolamento social, sem rede de apoio, é um fator de risco para suicídio, né? Então, algumas pessoas que já têm um risco de suicídio, que estão sem essa rede de apoio, isso pode potencializar, pode piorar essa situação toda.
Agitação, ansiedade, dificuldade para dormir são outros fatores de risco. Alterações súbitas de humor, falta de sentido para viver, né? E quando, então, que a gente deve recorrer a uma internação? Claro que não é a gente que vai internar, né? Quem vai internar vai ser o médico, o psiquiatra que vai internar esse paciente. Mas muitas vezes a gente tem que pensar nessa possibilidade. Encaminhar ele para um hospital, orientar a família que procure um hospital para ser internado, para buscar uma internação, ou às vezes já teve situações em que a gente tem que ligar mesmo para uma emergência, que a pessoa nos liga, eu estou aqui com a arma na mão e vou me matar, né? O que a gente faz nessa hora? A gente liga para uma emergência, se a gente não tem contato com família, com alguém, algum cuidador, aí a gente faz isso. Então, quanto que a gente precisa pensar que é um recurso, último recurso aí nessa internação? Quando a pessoa tem uma ideação suicida com planejamento e não tem suporte, não tem uma rede de apoio que possa acompanhá-la. Quando ela verbaliza claramente esse plano suicida. Se ela não tem ideação suicida no momento, mas tem muitos fatores de risco e não tem suporte, também familiar ou de cuidados aí. Quando o suporte oferecido por familiares ou outros cuidadores não é suficiente para a proteção desse paciente, que mantém essa ideação, esses planos suicidas, e se a pessoa tem muitas tentativas de suicídio recentes. Então, se ela tem várias tentativas e ela está planejando isso novamente, pode ser necessária uma internação. E se a pessoa tenta suicídio, né? Se ela chega nesse extremo, como que a gente faz o trabalho depois da tentativa de suicídio? Aqui a Karina também, a Fukumutsu, que é esse nome aí, da Karina, que trabalha com o suicídio, fala isso. E também outros autores falam sobre alguns cuidados e alguma ajuda de apoio, de suporte que a gente pode dar depois que a pessoa tenta suicídio. Então, alguns cuidados. Às vezes vai ser o médico que vai orientar isso, mas muitas vezes ele não tem um médico que está acompanhando bem o paciente, ou às vezes a gente tem mais proximidade com a família, a gente pode orientar isso tudo também. Pedir para que um cuidador fique próximo ao paciente 24 horas o tempo todo, se ele recém tentou suicídio, né, o risco é muito alto. Impedir acesso a instrumentos que ele possa utilizar para isso, tá? Se ele toma medicação, e geralmente ele vai tomar medicação, o medicamento deve ficar com o cuidador. É importante também a gente acolher os familiares, né? Porque uma tentativa de suicídio ela é muito difícil para a família, então poder acolher, conversar um pouco com os familiares também é importante. A gente pode fazer isso. Elaborar planos junto com a família para uma rápida ação, caso a ansiedade, a ideação e os sintomas aumentem. Quem ela pode procurar, para quem ela pode ligar. Então, a gente pode passar contatos de pessoas que ela possa ligar, como o Centro de Valorização da Vida, né? E outros apoios, porque a gente também não tem como estar disponível 24 horas para o nosso paciente, depois de uma ideação suicida, então a gente precisa ter outros recursos também. Não temer conversar com o paciente sobre o ocorrido e perguntar e saber como está agora também essa ideação suicida, se tem outros planos, tá? E a psicoterapia, então, né? Para a pessoa que apresenta esse comportamento suicida e tentativa de suicídio. A Karina fala, eu gosto muito da abordagem dela, eu acho que é uma abordagem bem humanista, né? Que o foco da psicoterapia deve ser de identificar por quais situações ou conflitos o suicídio está sendo visto como uma solução. Ela diz, então, que a pessoa, ela não quer morrer. Na verdade, ela vê o suicídio como uma solução para algo. E aí a gente precisa entender junto com ela qual é esse algo, para o que ela está vendo o suicídio como uma única solução, né? E ela não consegue ver possibilidades, outras possibilidades de solução, de ajustamento. Então, o nosso trabalho, nesse caso, seria ajudá-la a ver outras possibilidades. Ampliar o awareness, que é essa consciência profunda das emoções, dos pensamentos ambivalentes que ela tem, dos pensamentos ambivalentes ou rígidos, porque a Karina também diz que quando o paciente pensa em suicídio é como se fosse um pensamento rígido, ele acha que essa é a única solução para as dificuldades que ele tem.
Orientar, então, para que a pessoa possa explorar outras possibilidades de lidar com esse sofrimento. Averiguar as fantasias relacionadas ao suicídio, isso é bem interessante. A gente pode perguntar para ela o que vai acontecer se você se matar, né? E aí é bem interessante a resposta para essa pergunta. Às vezes o paciente vai dizer, então eu vou me matar, eu vou me escrever uma carta para fulana e ela vai se sentir mal por minha causa, né? Eu vou me vingar do fulano de tal. Então, isso mostra uma fantasia relacionada ao suicídio que mostra que ela tem essa questão da raiva contra alguém e que ela está voltando para ela, né? Então, o nosso trabalho, por exemplo, nesse caso, vai ser ajudá-la a poder exteriorizar. Que outras formas que ela tem de expor, de expressar essa raiva, esse incômodo que ela tem em relação a essa pessoa? E pode ter outras fantasias também relacionadas a isso. Então, é bem interessante quando a gente aprofunda nisso, porque aí a gente pode também entender para que o suicídio está servindo para essa pessoa, para que esse comportamento suicida. Acolher, né, gente, apesar de ser muito difícil para a gente ouvir o nosso paciente falando que ele quer se matar, acolher isso, entender com calma, acolher esse sentimento de impotência, entender que ele está vendo isso como a solução, adotar essa postura, então, de acolhimento e de escuta com ele, levantar esse potencial, de novo, a gente está falando aqui em potencial, recurso, fator de proteção que ele tem. Importante discutir sobre esse plano, tá? Como a gente já falou, conversar com ele sobre como, quando, por que ele pensa em morrer. Os pacientes que têm ideação suicida muitas vezes sentem bem em falar isso, porque eles não têm com quem falar sobre isso. Então, isso ventila um pouco, ajuda a aliviar quando eles podem falar exatamente o que eles estão pensando sobre isso. E aí, a nossa postura é persistir na afirmação, que a gente entende, a gente acolhe isso, mas persistir na ideia, na afirmação para o nosso paciente de que o suicídio não é a melhor alternativa e que a gente pode encontrar juntos alguma alternativa para ele lidar com essa dor que ele está sentindo, com esse incômodo, com essa tristeza, com essa raiva. Acolher novamente esse sofrimento, né? Mas oferecer alternativas além da morte. E aí a Karina fala que, ela cita como exemplo nos Estados Unidos, que os terapeutas utilizam muito esse contrato, até por escrito, esse contrato com o paciente que tem comportamento suicida. Que a pessoa, quando ela pensar em se matar, ela tenha contato com o terapeuta, que ela não faça isso sem ter contato, sem que a gente possa ajudá-la a buscar algum recurso. Eu gosto dessa frase que ela usa com o paciente, ela diz para eles, você precisa me ajudar a te ajudar, né? Então, o paciente, ele precisa entender que a gente vai ajudá-lo, mas que a gente precisa, e a gente entende esse comportamento suicida, mas que a gente precisa que ele nos ajude, né? Essa ajuda, muitas vezes, é ele ligar para a gente quando está com essa ideação suicida, nos passar o contato de alguém, de um familiar, compreender que ele precisa ser internado naquele momento, porque ele não está conseguindo lidar com aquilo, compreender que a gente precisa chamar uma urgência. Então, falar isso para o nosso paciente, eu acho que é bem legal. Olha só, eu quero te ajudar, eu preciso que você me ajude a te ajudar. Né? E uma outra situação aí, que também é bastante comum na vida dos nossos clientes, é o luto. Então, muitas vezes acontecem situações com os nossos clientes, com os nossos pacientes, que atravessam a vida deles. E às vezes existem situações bem difíceis, bem tristes, bem traumáticas, que acabam passando aí com os nossos clientes, né? Eu coloco o luto de uma forma geral, e o luto ele envolve uma perda significativa. A perda pode ser por morte, pode ser que essa pessoa tenha, que alguém próximo a ela tenha morrido, né? Pode ser de repente, pode ser que tenha levado um tempo, mas podem ser outras perdas também. Pode ser que a pessoa esteja passando por por exemplo, uma separação, é um tipo de perda, ela pode estar vivenciando o luto daquilo. Pode ter uma outra perda significativa que ela esteja vivenciando, uma outra situação também de perda, né? Às vezes perder o emprego, às vezes perder dinheiro, que é uma situação que pode acontecer bastante agora nesse período de pandemia.
Então, ela lidar com esse processo todo de perda é bem importante. Eu coloquei aqui abortos também, porque muitas vezes os nossos pacientes estão passando por um processo de luto decorrente de um aborto, né? E aí pode ser um aborto que não foi planejado, que não foi induzido, mas também pode ser um aborto induzido. Muitas vezes já atendi várias pacientes que induziram o processo de aborto e que estão passando por um luto muito difícil, às vezes é mais difícil ainda, em função de ter tido essa responsabilidade sobre isso, né? Sobre essa morte. Doença grave, pode ser doença grave dos familiares, então descobriram que alguém está com câncer grave, que tem pouco tempo de vida, e pode ser do próprio paciente, né, gente? O próprio paciente pode estar passando por esse processo. Então, ele descobriu, por exemplo, que tem pouco tempo de vida, que tem uma doença grave, e aí a gente precisa ajudá-lo a fazer esse processo de luto também, às vezes o luto da própria vida dele, né? Que é um trabalho bem profundo e bem delicado. Então, as reações normais, vocês já sabem disso, mas é bom a gente repetir aí, que o luto ele é um processo específico, ele é um processo natural do psiquismo do ser humano. A gente precisa passar por algumas fases para poder elaborar uma perda. Então, o luto é um processo normal, é um processo saudável. E as reações normais dele são a tristeza, a raiva, a culpa, a autorrecriminação, a ansiedade, solidão, choque, desamparo. Tudo isso é comum, é natural a pessoa sentir quando ela está num processo de luto. Alívio, às vezes a pessoa se sente culpada por ela estar aliviada que o outro morreu, né? Isso pode gerar uma culpa e pode dificultar o luto dela. Então, isso tudo são reações normais de luto. E é importante a gente explicar para as pessoas isso, a gente entender e explicar para ele que o que ele está passando é um processo natural, normal. Mas, muitas vezes o luto pode se tornar um luto complicado, existe esse termo, né? Um luto complicado, um luto patológico, quando a pessoa não consegue fazer essa elaboração. Então, vocês já devem ter atendido muitos pacientes também que vêm com um luto complicado de anos. Então, eles falam de uma pessoa que morreu há 20 anos e choram muito e sentem esse processo de luto. A pessoa não conseguiu ainda fazer essa elaboração. É bom lembrar também que o luto ele não ocorre de uma forma linear, né? Ele não está ruim, a pessoa vai passando pelas fases, depois ela melhora e pronto. Não, ele vai voltando. Ele é um processo cíclico. Por quê? Existem momentos em que esse luto vai voltar. Em aniversários, quando fizer 1 ano da morte da pessoa, às vezes é um aniversário que aconteceu da pessoa e seria o aniversário dela, o aniversário de morte, ou uma Páscoa, Natal, e aí voltam todos esses sinais do luto. Então, é importante a gente entender que o paciente ele não está regredindo ou não está necessariamente instável, mas que esse é um processo natural. E quais são as tarefas, então, do psicoterapeuta nesse processo do luto? Que isso eu acho que é bem importante a gente pensar. O Orden, que é um terapeuta especializado em luto, ele fala que as tarefas do terapeuta são essas. Ajudá-lo a se dar conta da perda. Às vezes as pessoas estão num processo de negação por muito tempo desse luto, dessa perda, tá? E às vezes a gente precisa delicadamente ajudá-la a lidar, a se dar conta, a sair desse processo de negação. Ajudar o enlutado a identificar e expressar todos os sentimentos que tem em relação a isso. Então, pode ser que ele se sinta culpado, pode ser que ele sinta raiva da pessoa que morreu, isso também é muito comum, e ele não vai ter como expressar isso em outros lugares, as pessoas não vão compreender isso, e a gente precisa desse espaço para que a pessoa possa expressar todos esses sentimentos, todas essas reações, ajudá-la a viver sem essa pessoa que faleceu, como ela vai organizar a vida dela agora sem essa pessoa, facilitar o reposicionamento emocional da pessoa que faleceu, então que lugar que ela pode dar para essa pessoa, isso é muito legal a gente poder trabalhar, que não é porque a pessoa morreu que ela não vai existir dentro dela, então que lugar que ela pode dar para ela. Eu acho que o aborto também é um processo muito legal de a gente fazer isso,
porque às vezes a pessoa acha que por não ter mais este filho, ela não vai mais tê-lo, né? Ele não é um filho dela. Mas poder trabalhar isso, de que teve essa existência, mesmo que tenha sido curta, e de que existe um lugar, sim, para esse filho também da mesma forma. Tá? Fornecer um tempo para o luto, isso é importante, a gente dar esse tempo para o nosso cliente entender isso. Examinar as defesas não saudáveis que essa pessoa pode estar tendo para lidar com esse luto, pode ser que ela esteja usando droga, usando álcool, ou tendo alguns outros tipos de comportamentos que, na verdade, no fundo, tem um luto por trás. Eu vejo que é muito comum em depressões mais profundas, às vezes tem um luto complicado, um luto que não foi elaborado, né? E aí a gente precisa olhar para isso também. Trabalhar aí sim com situações inacabadas relacionadas ao luto, tá? O que é a situação inacabada? Que trauma que ficou para ela desse processo de perda, de morte? Teve algo que ela não falou? Então, muitas vezes as pessoas falam, eu estava em choque, não consegui ir no enterro, não consegui me despedir dessa pessoa. Isso fica em aberto. Por que o enterro, o velório é importante? Porque é o momento que a pessoa consegue pensar sobre tudo que tiveram, consegue fazer uma despedida, consegue chorar, né? E aí, o que o terapeuta pode fazer? Trabalhar esse enterro fictício, a gente pode fazer isso com ela, pedir para que ela faça alguma coisa, alguma tarefa, um exercício, para poder fechar algo que ficou aberto. Algo que ela não fez para a pessoa, a gente pode conversar sobre isso, ou outras situações traumáticas relacionadas à morte. Às vezes essa morte foi traumática e a pessoa lembra de algum aspecto específico. E aí a gente deve trabalhar esse aspecto aí. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com pacientes nesses processos de luta é através de técnicas, de experimentos. A gente tem várias técnicas da Gestalt que são bem legais para trabalhar com luto. A própria cadeira vazia, quando a gente coloca, pede para a pessoa falar para aquela pessoa, às vezes ela pode falar tudo que ela gostaria de ter dito e não conseguiu, pode se colocar no lugar da pessoa e a pessoa ouvindo isso, como ela responderia para ela, né? Pode escrever, pode desenhar, pode fazer esse enterro simbólico, pode fazer uma visualização, um livro de memórias, enfim, são algumas coisas, algumas tarefas aí que a gente pode fazer, tá? Bom, pessoal, eu queria agora ver se vocês têm questões, dúvidas, comentários, perguntas. Obrigada. Mais alguém gostaria de comentar sobre essas coisas todas? Ou perguntar? Eu gostaria. Estão me escutando? Quem é? É a Karine. Karine, só deixa eu te... Não. Uhum. Eu estou te escutando, Karine. Eu ainda não estou te vendo. Você tá com o vídeo? Estou com vídeo. Ah, tá. Tô te vendo. Beleza. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer. Nossa, muito bom todo o conteúdo, muito importante, principalmente nessa fase, né? E, enfim, até agora, assim, eu tenho só a agradecer. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao processo de luto, facilitar o reposicionamento emocional da pessoa que faleceu. Como que seria isso? Assim, como que funciona isso? Eu fiquei curiosa. Eu vejo assim que a gente pode pensar, às vezes a pessoa tem uma dificuldade em elaborar o luto dela, porque ela acha que ela vai perder a conexão que ela tem com aquela pessoa. É muito comum os pacientes terem essa fantasia. Então eles falam, não, se eu parar de sentir essa dor que eu estou sentindo, é como se daí o meu marido não existisse mais, como se o meu filho não existisse mais, se eu parar de sentir essa dor. Como é que eu vou ser feliz e não sentir mais isso, se isso é o que me conecta ao filho, né? E aí o nosso trabalho é qual? É fazer um reposicionamento. Mas será que você não pode se conectar a ele de outras formas? Como que você pode se reconectar a ele? Será que você pode, sei lá, aí a gente pode criar, né?
será que você pode ter um momento de uma vez por semana, pensar nele, conversar com ele, agradecer pela existência dele? Será que quando você fizer uma coisa boa, você pode pensar que você está fazendo em homenagem a ele também, por exemplo, né? Será? E aí a gente vai pensando com ele. O legal é a pessoa trazer possibilidades, né? Que lugar que você pode dar para essa pessoa? Eu trabalho muito isso com abortos, né? E aí vem um pouco essa ideia da constelação, a gente faz isso. Que todo mundo vai ter que pertencer. Então tem uma técnicazinha lá da constelação que a gente fala para a pessoa colocar em casa uns bonequinhos, pode ser qualquer objetinho, pode ser uma estátua pequenininha, que represente o filho que ela perdeu e que ela nunca vai ter. Mas que ele vai estar lá, que ele vai fazer parte da família da mesma forma, sabe? Então, isso é reposicionamento, porque a pessoa sente muitas vezes que ela não consegue, que ela não deve fazer o luto para não se desapegar. E ela não deve se desapegar mesmo, ela deve guardar isso tudo que ela teve dessa pessoa, né? Porque isso é importante para ela. A gente precisa explicar isso, que ela deve guardar. Mas ela pode guardar de uma outra forma. Como é que a gente vai ajudá-la a reposicionar isso? Nossa, Né? perfeito, Uma obrigada. pergunta bem legal, Karine, obrigada. Né? Não sei se fica claro, Karine, mais ou menos a ideia. Sim, ficou. Nossa, como é muito humano isso, né? É muito E eu bonito imagino. esse trabalho. Pois é. E eu acho que é um trabalho que é só a gente que faz, né? Só psicólogo que realmente pode fazer esse trabalho de tão profundo com a pessoa nessa situação tão difícil, né? Então eu acho que realmente é um trabalho muito bonito e muito intenso quando a pessoa entende que ela pode se liberar da dor, mas que ela não precisa se desconectar da pessoa, né? Nossa, perfeito. Legal. Obrigada. Muito bem. Bom, Luci- gente, alguém? Eu não sei se tem tempo para mais uma questão. Vamos lá. Se vocês me Você aguentarem já por falou, mais uma hora, eu... você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você expandisse mais. Só deixa eu ver Sobre quem é, a por favor. Quem é? Ercília. Ercília. Tá. Ah, tá. Beleza, está aqui na frente. Tá. É, sobre essa questão da tristeza, né? Do sofrimento, que na atualidade isso é meio que feio, meio que vergonhoso, assim, a cultura não permite as pessoas expressarem a tristeza. E nesse momento da pandemia, as pessoas estão muito tristes. E aí algumas pessoas ficam cobrando, né? Não fala sobre isso, vamos ser alegres, vamos cantar, vamos como se não fosse permitido, como se fosse um pecado a pessoa manifestar a tristeza dela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da permissão que a pessoa pode ter para expressar a tristeza dela, e que essa tristeza, nesse momento, ela faz todo sentido. Uhum. Perfeito, acho que você já falou tudo, Ercília, né? Eu acho ótimo. É bem isso, porque assim, a tristeza sempre faz sentido, né? Eu acho que todos os sentimentos são importantes sempre. Mas num processo de crise, de luto, por exemplo, de pandemia, que a gente está triste, sim. Eu estou triste pela situação que está acontecendo, pelas pessoas que estão morrendo, pelas pessoas que estão com dificuldade. E a gente não consegue, a gente tem uma cobrança assim, não, veja o lado bom das coisas, né? Que tem que ver só isso, e aí não pode ficar triste. Isso é perfeito, aí é uma psicoeducação mesmo, né, Ercília, de poder falar bem isso que você está falando para as pessoas. Você pode sim ficar triste, você pode chorar, não tem problema nenhum. E poder ajudar a pessoa a fazer isso, se ela quiser fazer isso com você, no atendimento, ótimo também, né? Se ela precisar, muitas vezes as pessoas em luto, elas chegam no atendimento e ficam 50 minutos chorando. E a gente fica só do lado olhando, acolhendo, né? Às vezes você encosta na mão e é isso. E não tem o que a gente falar nesse momento. Mas às vezes ela não tem com quem chorar, ela não tem, as pessoas não aguentam, porque Não dão aguentar é dor. permissão, né? Não se dá permissão para isso. E às vezes o outro não dá também, elas dizem, não, você vai superar, você vai passar, você vai ter outro filho, né? Para que chorar por um aborto, por exemplo, né? Uma coisa que as pessoas às vezes não reconhecem.
Então, o que a gente vai fazer é dar essa permissão para o sofrimento, seria bem isso. Acho que o nosso papel como psicólogo é isso, é dar permissão para o sofrimento que está presente. Bem legal. Certo. Obrigada. Legal. Bom, gente, assim, Oi. vou falar mais um pouquinho. Quem está falando? Oi, Henri. Henri. Eu te mandei por mensagem. Eu não estou conseguindo ver o chat. Fala, então. Posso, muita coisa para perguntar bem controlar. Na verdade, eu só quero te perguntar porque, assim, vamos dizer que nós tenhamos que atender pessoas que nós nunca vimos em, sei lá, 1 hora e uma emergência mesmo, e você não vai tornar a ver essa pessoa. E você nunca viu ela antes. Então, como é que eu vou, por exemplo, naquela parte de mostrar a potencialidade dela, mostrar aquilo que ela tem de bom, de tudo, sendo que eu não sei nada sobre ela ainda. E o tempo que eu tenho é curto, por exemplo. Como é que eu faço isso? Tá, eu vou falar agora, essa segunda parte. Ótimo, já me deu a deixa. Tá? Então, tá bom. Se ficar com dúvida, você me pergunta, mas eu vou falar algumas coisas. Tá? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Bom, gente, o que está acontecendo, então? Com essa crise toda, as pessoas estão com mais ansiedade, com mais depressão, né? Tem algumas exceções aí dos pacientes que estão muito melhores também, que essa crise está servindo para eles refletirem mais, né? Tem sido um processo bem interessante. Mas esses autores falam que a ansiedade e depressão são as respostas mais comuns apresentadas pelas pessoas que sofrem crises. Dependendo da gravidade do trauma, a pessoa pode experimentar confusão, interrupção em todos os níveis, comprometimento na resolução de problemas. Em estados graves, o paciente pode desenvolver TEPT, pode desenvolver transtornos de estresse agudo também. E nessa experiência de crise, o indivíduo sente uma vivência na paralisação do processo de vida, sendo invadido por um sentimento de confusão e solidão. O futuro parece vazio e o presente fica paralisado. Então, assim, o que a gente está vivendo, gente, é uma situação que nenhum de nós, eu acho que já viveu, nesse sentido, né, coletivo. Há muito tempo a gente não tinha uma crise em que todo mundo está vivenciando essa crise, a gente tem risco de vida e tem risco também de mudar toda a nossa vida, de mudar muitos aspectos da nossa vida. Então, isso impacta, de alguma forma, a todos nós, né? O que eu tenho visto, assim, das questões que os pacientes estão trazendo nas sessões? Tantos pacientes que eu já atendo, como eu acho que os pacientes novos vão trazer também, esses pacientes que vocês vão atender focalmente, né, só num determinado momento. Essa questão da impotência e da perda do controle. Então, essa sensação que é real, né, ela não é só uma crença, mas é real, a gente não sabe o que vai acontecer, pessoas não sabem se vão ter um emprego delas depois de novo, as pessoas não sabem, alguns pacientes que trabalham na área de saúde não sabem se vão ser contaminados ou não, se vão sobreviver. Então, tem toda essa sensação da impotência que eles estão vivenciando e a gente está vivenciando junto, né? Os medos, vários tipos de medos aí, a frustração das pessoas falam, mas eu queria tanto estar fazendo essa palestra com o grupo, vendo vocês, dando abraço e beijo em vocês, né? Mas não posso. E várias outras coisas que a gente tinha de planos para esse ano e que estão frustrados. Então, essa frustração e poder acolher essa frustração, ouvir isso, também é importante nesses atendimentos. Questões também de morte, de vida, eu vejo que os pacientes estão trazendo muito isso, porque nesses momentos a gente se questiona, tá, e se eu morresse, se eu pego esse vírus e morro amanhã, como é que foi minha vida? Eu fiz o que eu queria ter feito da minha vida? Né? Tem algo que faltou? O que eu quero fazer? O que é a vida para mim? O que é importante para mim? As pessoas estão se perguntando muito isso é muito legal, né? O que é importante para mim mesmo? Será que o que eu estava fazendo antes da pandemia era importante? Será que mudou alguma coisa? Então, eu acho que são temas importantes que os pacientes estão trazendo e que a gente precisa aprofundar mesmo com eles. E muitas dificuldades nos relacionamentos também, né? Quem está em isolamento com
com família, com os filhos, com o marido, tem se deparado com algumas coisas que às vezes aquela rotina louca que a gente tinha não nos deixava ver, né? Antes alguns problemas, eles estão saindo de debaixo do tapete. Então, o que a gente pode fazer? De novo, essa escuta empática, Henri, principalmente nessas situações. Você vai ter um momento para ouvir a pessoa, ouvir a experiência dela. Como é que está sendo isso para ela? Não só os sintomas que ela está tendo, mas a experiência. Como é que ela está vivenciando isso? Tá? Porque cada um tem a sua forma de vivenciar isso. Como é para ela? Aceitar ela, ajudá-la a aceitar a vulnerabilidade, que é isso que a Ercília falava, né? De entender as pessoas, tem pessoas que estão muito preocupadas porque elas estão ansiosas, porque elas estão tristes, e elas acham que isso é um problema sério, né? Então, poder aceitar essa vulnerabilidade, aceitar que, sim, está num momento muito difícil, todo mundo está ansioso, você pode sim se permitir também ficar ansiosa, olhar para essa vulnerabilidade. E as reações emocionais dela, também aceitar isso. E aí algumas coisas mais focais, algumas intervenções mais focais que a gente pode ter. Ajudar a pessoa a relacionar os sintomas que ela está tendo com os acontecimentos. Mais consciência do corpo dela e dos sentimentos. Então, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu estou muito ansiosa. Teve algum momento que você ficou mais ansiosa nesses dias? Nesse momento que você ficou mais ansiosa, aconteceu alguma coisa? Ah, foi quando eu assisti o jornal, e aí eu fiquei mais ansiosa, por exemplo. Bom, então você consegue associar isso a isso? O que você pode então fazer para mudar, para você ficar menos ansiosa? Essas são intervenções bem focais que a gente pode fazer, tá? Ter consciência do corpo. Quando é que o seu corpo está bem? Quando é que você está pouco ansiosa? Né? Em que momentos que você está se sentindo bem? Ah, quando eu consigo jogar com meu filho, aí eu me sinto tranquila. Ok, então talvez você possa fazer mais isso, e aí ajudá-lo a organizar comportamentos, né, nesse ambiente. E aí o trabalho com recursos que a gente falou, né? Como é que a gente vai trabalhar com os recursos da pessoa, tá? Eu acho que esse trabalho ele é muito importante, mas a gente tem que fazer com bastante calma para ajudar bem a pessoa a conectar com esse recurso. O que são recursos? São capacidades e habilidades existentes ou desejadas que seriam importantes o paciente ter disponível e com adequada intensidade. Às vezes a pessoa tem um recurso disponível, ela sabe, ela conhece o recurso dela, mas ele não está intenso ainda para ela. Então o que a gente vai fazer é fortalecer, intensificar esse recurso para ela. De um modo construtivo e criativo, ele contribui para o desenvolvimento de áreas menos evoluídas dessa pessoa. O estado de crise muitas vezes impede o acesso a essa capacidade. Então, às vezes a pessoa entra numa crise, ela não lembra, ela não consegue conectar com os recursos que ela tem. Então, por isso é importante a gente trabalhar com recursos com pessoas que estão em crise, para ajudá-la a ela se conectar com esses recursos que ela tem. Tá? Mas, afinal, o que são recursos, né? A gente fala muito em psicologia, mas o que é um recurso? Alguns tipos de recurso, tá? Que eu coloquei aqui. Potencial que a pessoa tem, capacidade. Então, isso eu consigo fazer bem. O que você consegue fazer bem? No que você é bom? No que você tem capacidade? No que você tem potencialidade? Um recurso pode ser uma situação já vivida dela, tá? Uma lembrança de um momento positivo pode ser um recurso também para ela. Então, um momento que ela viveu que foi agradável pode ser um recurso, tá? Agradável de qualquer forma, não importa. Um momento em que ela viveu, que ela superou, isso é bem legal a gente poder trabalhar com as pessoas, até as pessoas que estão com comportamento suicida. Você lembra de momentos que você sentiu isso e superou? Como é que foi? O que você usou para superar isso? Né? Que recurso você tinha para superar? E aí a pessoa que vai ter que encontrar, vai falar dos recursos dela. A gente não vai descobrir por ela vai encontrar. Recurso corporal. É bem legal também a gente trabalhar o recurso corporal. Então, por exemplo, como é que você está sentindo o seu corpo agora?
Ah, eu estou me sentindo bem agora. Como é que é essa sensação de bem? Ou não, eu estou me sentindo muito ansiosa. Tá, onde é que você sente essa ansiedade? Ah, eu sinto no peito. Ok, me diz uma parte do seu corpo em que você se sente bem. Uma partezinha, pode ser uma parte pequena, né? O pessoal do Brainstorming fala isso, uma parte pequena do tamanho de uma moeda, pode ser, em que você se sente bem. E aí a pessoa vai tentar escanear um recurso corporal dela, nesse momento que você pergunta para ela. Não, na ponta do meu dedo. Ok. E aí você pode ampliar. Então imagina você ampliando essa sensação da ponta do seu dedo passando pelo braço e ampliando por todo o seu corpo. E aí você conecta com o recurso corporal, tá? Isso é bem interessante também. Imagem, visualização, a gente pode criar imagens para ela. Imagens, e se imagina então você visualizando o amor, sentindo esse amor pela humanidade. Aí a gente vai fazendo uma meditação, uma visualização guiada, tá? Criando imagens para ela. A gente pode fazer isso também. Se a gente conhece o paciente, é legal que a gente consegue guiar por imagens coisas que são importantes para ele, né? Uma pessoa recurso, é bem legal também a gente utilizar, pode ser uma pessoa que viva com ela. O que é uma pessoa importante que te ajuda, tá? E aí pode ser qualquer pessoa. Às vezes é o meu padeiro, o cara da padaria, que é uma pessoa importante para mim, né? Ok. Então, o que ele tem de importante para você? Como é que você se imagina como é que é quando você está com ele? Pode ser uma pessoa que já existiu e que não está mais presente. Então, pode ser uma pessoa do passado. Ah, o meu bisavô. Ah, um primo meu era um recurso para mim. Uma pessoa que eu gostei muito. Como que a gente localiza? A gente pergunta para a pessoa, pessoas que você se sentiu que te cuidavam, que te protegiam, que te amparavam, sei lá, né? Só cuidado, às vezes tem um luto complicado junto com isso. Às vezes a pessoa morreu e aí tem um luto complicado, ela vai acessar o luto, né? E aí, se a gente tiver tempo, a gente trabalha o luto e depois usa de recurso, né? Mas às vezes a gente não tem tempo. Então a gente tenta desfocar do luto e trabalhar só esse recurso. Tá, mas vamos pensar então só a sensação boa de quando você estava com ele. Mesmo ele tendo morrido, imagina que ele está dentro de você. Tanto que as sensações boas você lembra e tal, né? Para desfocar, porque senão a gente vai entrar naquele processo ali. Uma parte recurso, eu vou falar do trabalho com partes, que eu gosto muito também de fazer esse trabalho com partes. Hoje mesmo eu tenho feito muito com os pacientes nesse momento. Tá, você sente medo, mas tem uma partezinha sua que não sente esse medo? Tem uma parte sua que tem coragem? Como é que é essa parte sua que tem coragem? E aí você imagina, pede para ela visualizar como é que ela é, se você visualizasse ela, como é que é a aparência dela, que roupa ela está usando, o que ela fala, que idade ela tem. Você vai ajudando ela a aproximar, tá? Porque a gente precisa ajudar ela a ter contato com esse recurso. Então, quanto mais trabalho nesse sentido, melhor, né? De ajudá-la a se aproximar. Ah, eu vejo que é uma menina, era eu na faculdade, com 20 e poucos anos, que eu achava que ia conquistar o mundo, sei lá, né? Ok, então como é que seria se tivesse essa menina aqui hoje com você? E aí, quando você lida com essa situação difícil lá no hospital, você leva essa menina junto com você. Imagina como é que seria se ela estivesse junto com você, né? E aí você vê que muda o padrão. Porque aí se ela conectou bem com esse recurso positivo e consegue imaginar uma situação difícil que ela vai viver com esse recurso junto, é bem interessante. Aí a gente está realmente criando recurso, ajudando ela a contatar com esse recurso. Situação de vida pode ser um recurso também, algum momento que ela viveu que foi importante, tá? Ou seja, de recurso pode ser qualquer coisa positiva. E o legal é se a pessoa trouxer isso. Então, eu nunca me sinto bem. Pensa bem, se tem algum momentinho que você se sente bem, pode ser um momento bem bobo, bem pequeno. Quando o meu gato pula no meu colo. Ok, ótimo, a gente já tem um recurso.
tá? A gente fortalece isso. Ótimo. Então, como é que é quando seu gato está no seu colo? O que você sente no seu corpo? Ah, eu sinto um quentinho assim na barriga. Imagina que você está sentindo isso agora, esse quentinho na barriga. Veja que sentimento que vem. E aí a gente vai aumentando, ampliando isso, tá? Imagina que você vai ficar ansiosa e você pensa nessa sensação do corpo, nesse quentinho na barriga quando você fica ansiosa. É uma forma de a gente poder evitar também, ajudá-la a lidar com essas situações de vida do futuro difíceis, tá? Então, recurso corporal, a gente já falei um pouco aí, a gente pode fazer uma visualização guiada, identificar essas sensações corporais que são recurso, aquela coisa da respiração abdominal, é bem legal, principalmente para ansiedade, então ajudá-la a fazer isso, a respiração mais pelo abdômen, né? Imagens, a gente pode criar imagens também de calma com essa pessoa, calma, força, segurança, como por exemplo, se imaginar ela numa bolha, numa ilha de calma, no meio do furacão, é uma imagem que alguns autores usam porque dizem que o furacão no centro, ele tem uma calma, né? Então, você imaginar que ao redor de você está tudo desmoronando, mas você consegue estar centrada. Então, poder ajudar ela a ter essa visualização. Se é muito difícil para a pessoa conectar com isso, a gente pode usar essa técnica do recipiente. Então, ela imagina que tem um recipiente, ela vai deixando todas as preocupações dela nesse recipiente, antes de relaxar. Vai colocando uma por uma lá, né? Então, são algumas técnicas que a gente pode ajudar a ter recurso corporal. Principalmente com pessoas com muita ansiedade, isso é bem importante. O que acontece? A ansiedade gera essa sensação, a taquicardia, e a taquicardia começa a gerar todo esse conflito. Então, se a pessoa conseguir acalmar o corpo, muito do que ela está sentindo já está resolvido, se ela conseguir fazer esse trabalho corporal, né? Outra coisa que a gente pode ajudar a pessoa é estar mais presente, fazer esse recurso de ground, enraizamento, né? Conectar com o corpo, com os pés no chão, sentir o corpo na cadeira, como é que eu sinto o corpo presente. Se imaginar, existe essa técnica de visualização também, um fio que liga o seu corpo ao núcleo da Terra e até o universo. Então, você está firme, você está totalmente centrado, né? Está com força, tá? Só que tudo isso a gente não vai só falar, a gente vai fazer todo um trabalho para ajudar ela a visualizar isso, né? E aí o trabalho de âncoras, que foi um pouco que eu falei com vocês antes, eu acho que esse trabalho é bem legal, principalmente para pessoas que têm situações difíceis que elas vão ter que enfrentar, como os profissionais de saúde. Eu tenho trabalhado com alguns profissionais de saúde nesse sentido. Então, por exemplo, a pessoa fica preocupada porque eu vou ter que entubar alguém com coronavírus, né? E aí a pessoa trabalha na área médica, vai precisar fazer isso, em algum momento vai precisar fazer isso, né? Possivelmente, espero que não, mas a tendência é que tenha que fazer isso. E ela diz, eu tenho muito medo disso, como é que eu vou fazer isso, né? Então a gente pode fazer todo um trabalho de sensação positiva com ela, corporal, ampliar bem, aí pode usar recursos com ela, trabalhar essa sensação corporal, pode, por exemplo, estou usando essa ideia do gato, né? Essa sensação do gato, ela ampliar bem, ancorar em algum lugar do corpo. Então, imagina você guardando esse recurso, essa sensação boa em algum lugar do seu corpo. E aí ela pode tocar esse lugar do corpo. Não, eu vou guardar aqui no meu ombro esquerdo. Então, imagina você tocando e guardando essa sensação boa, tá? E agora imagina você indo lá para o hospital, vendo uma pessoa com essa sensação boa aqui no seu corpo. E aí a pessoa pode imaginar, pode visualizar uma situação difícil que ela vai ter que enfrentar com essa sensação, com essa âncora, tá? Boa. Isso quando a gente consegue fazer bem, com calma, funciona muito bem, tá? É um processo bem legal. E o trabalho com partes, também falei um pouquinho para vocês já, mas é estimular essa aproximação, esse contato com partes dela. Partes ativada, então que parte sua que sente medo? Como é que é essa parte que sente medo? Ah, é uma parte criança e tal. Ok, olha para ela e veja que é só uma parte sua, que você tem um monte de coisas. O que você falaria para essa parte que sente medo?
para essa parte que sente ansiedade, né? Então, tanto as partes que ficam ativadas, como as partes saudáveis, que é aquilo que a gente já falou. Então, não, tem uma parte minha que é corajosa, tem uma parte minha que é assim. Se a pessoa não conseguir conectar com uma parte saudável, a gente vai ajudando. Não, mas espera aí, você está dizendo que você não tem parte nenhuma saudável, mas eu estou vendo que você está aqui, você está conversando comigo, você sobreviveu a um monte de coisas. Então, tem alguma parte sua que conseguiu sobreviver a tudo isso. Que parte é essa? E aí ele pede para a pessoa se conectar, pensar nisso. Não, realmente eu tenho uma coisa, uma coragem e tal, né? E aí a gente pode fazer esse trabalho de integração das partes, que é bem interessante. Essa parte que está com medo com essa parte que tem coragem. Então imagina as duas conversando, as duas dialogando, uma cuidando da outra. Como é que seria esse processo? Ou elas podem negociar, às vezes tem uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra. Então imagina as duas conversando. O importante nesse trabalho de partes é dar espaço para que elas falem, para que elas possam aparecer e para que possam se integrar, tá? Então a gente não julga, não tem nenhuma que é melhor do que a outra. Todas elas têm direito a aparecer, a falar, mas vão ter partes que vão ter que ajudar, que vão ter que dar esse suporte. E assim, para a gente ir finalizando, esse apoio psicológico com os profissionais de saúde durante o período da pandemia. Tá? O que é importante a gente pensar quando a gente estiver atendendo um profissional de saúde, gente? Que a gente vai estar fazendo um atendimento focal, vai estar ajudando ele a se preparar para as situações que ele tem que enfrentar, e a gente não pode mobilizar muito essa pessoa a ponto dela ficar muito mal e não conseguir trabalhar, né? Por quê? Essa pessoa vai ter que enfrentar situações difíceis no dia seguinte dela. Eles estão enfrentando coisas muito difíceis. Então, estão em estresse altíssimo. E a gente não pode, muitas vezes a gente sabe que a psicoterapia aumenta o estresse, porque a gente mexe com coisas profundas e tal. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não aumentar o estresse dessas pessoas com a psicoterapia. Por isso, um cuidado, de novo, em não entrar muito em situações inacabadas, em traumas, na história passada dessa pessoa nesse momento. Depois a gente pode trabalhar isso e pode falar para ela que depois a gente vai olhar para isso, mas que nesse momento ela precisa entrar em contato com essa parte que é um recurso dela. Então a gente vai precisar ajudá-la, porque ela precisa estar bem para poder trabalhar, para poder ajudar, né? Então, o foco deve ser preferencialmente nessas questões atuais. Se a pessoa trouxer coisas do passado, ok, mas aí a gente tenta puxar mais para o recurso, mais para o trabalho com partes, do que só focar na awareness, no contato com aquela situação difícil que ela enfrentou do passado. Tá? Falar bastante sobre os medos atuais, então quais são os medos que ela tem? Podem ter muitos medos de não conseguir entubar um paciente, de contaminar a família, tá? De morrer, tá? E aí a gente conversa sobre isso. E como é que seria isso? Se você ficasse doente, como é que seria isso? Porque às vezes o medo é uma coisa interessante. Quando a gente não fala sobre ele fica um fantasma, né? Então ele é enorme quando a gente não fala disso. E às vezes a gente precisa falar, tá, e como é que seria se você morresse? Se você ficasse doente e morresse? E na maioria das vezes as pessoas dizem, realmente não tenho medo de morrer. Então, que medo que você tem? E aí a gente pode olhar para esses medos. Então, pedir para a pessoa olhar para esse fantasma. Como é que é esse fantasma? E se você não conseguir entubar a pessoa? Também a gente precisa conversar sobre isso. E se alguém morrer na sua mão? E aí? Né? Para ela ir pensando nisso, principalmente porque são situações que podem acontecer. Tá? Situações que são reais e que podem acontecer. Então a gente precisa falar disso. Né? E a gente não tem uma resposta para isso. A gente vai conversar junto com ela sobre isso. Visualização e preparação para o futuro, eu acho que esse trabalho é bem legal, de visualizar para preparar ela. A psicologia do esporte usa muito isso com atletas, né? Essa preparação para o jogo, porque é uma situação de estresse, de ansiedade que eles vão ter que enfrentar.
Então, fazer essa preparação para isso é bem legal. Dar espaço para compartilhar tudo que a pessoa tem, porque muitas vezes ela não vai ter lugar para compartilhar. Quem é da área médica, às vezes é mais difícil ainda, porque os médicos, entre eles, tem essa coisa de ter que ser forte, né? Então, é o espaço onde ela vai poder falar, compartilhar, ficar triste, chorar por um paciente que morreu, vai ser aí na terapia, nesse momento que ela vai poder fazer isso. Porque ela não vai conseguir fazer isso com a família, ou às vezes com os colegas, tá? Trabalhar os recursos e as forças de novo, observar se ela está utilizando alguma defesa, se tem algum processo de defesa, de negação, enfim. Compaixão também, aquilo de novo que a Ercília falou, né? Compaixão por essa parte que sente medo, que sente ansiedade, tristeza. Então, por exemplo, se você está fazendo um trabalho com partes e você pede para ela olhar para essa parte que tem medo, olha para essa parte, como é que ela é? Ah, é uma menina de 10 anos. Tenta olhar com compaixão para essa parte que tem medo, com carinho para ela, né? Que ela está te falando alguma coisa, que é natural a gente ter medo. Porque muitas vezes os profissionais de saúde não admitem isso. Eles acham que tem que ser fortes porque trabalham nessa área. E não é o que a gente vê, né? Às vezes eles têm menos preparo do que a gente, que é psicólogo. Porque não tem preparo emocional. Então a gente precisa mostrar para eles que isso é normal, que isso faz parte, sentir medo, sentir ansiedade. E olhar com carinho, com compaixão para isso. Isso dá força para a pessoa. E para terminar, depois eu vou abrir se alguém tiver algum comentário, pergunta. Lembrar que a gente também, apesar de não ter que lidar com essas situações de saúde, nós estamos lidando com situações bem difíceis quando a gente está falando sobre isso, quando a gente está recebendo a ansiedade dos pacientes, quando a gente está tendo que se virar nos 30 com atendimento online, segurar as pontas do paciente que está com depressão, que está com tentativa suicida, e a gente não pode nem ver o paciente fisicamente, enfim, né? Isso tudo é muito difícil para a gente também. Então, esse cuidado que a gente deve ter com a gente. Eu sempre falo, quem já fez curso comigo sabe que eu falo em todo o curso. Primeiro paciente, o mais importante que a gente tem que ter é a gente, tá? Os outros a gente vai atender depois, que a gente conseguir. Tá bem com a gente mesmo. E nesse momento, muitos de nós não estamos bem com a gente mesmo. A gente não tá, a gente está sofrendo essas coisas também. Então, ter um tempo para a gente se cuidar. Eu vi que muita gente, assim, nas primeiras semanas saiu correndo, tentando atender, dar respostas para as pessoas. E às vezes a gente precisa desse tempo de introspecção para trabalhar algo, para elaborar essas coisas todas que estão mexendo com a gente. Então, não esqueçam disso, de cuidar de vocês, porque senão a gente vai acabar adoecendo também, né? E esse cuidado faz isso. Cada um vai ter um tipo de cuidado específico, mas poder aceitar isso que você está sentindo, lidar com essas sensações. A terapia também é importantíssima nesse momento para quem está atendendo muita gente. Supervisão também é um cuidado, às vezes, que a gente está se dando, porque a gente troca com outro, né? Então, essas são as ideias aí principais. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, tá? E eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento. Quero abrir para perguntas, a gente é 9h12. Foi longe aqui, mas a gente ainda tem mais um tempinho, se vocês toparem, para a gente conversar, trocar ideias, saber como é que ficou isso para vocês. Deixa eu colocar aqui para poder ver todos. Se alguém gostaria de fazer uma questão, pergunta. Comentário. Lu. Henri? Oi. Eu só quero te fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei pensando. Quando você falou sobre a preparação para o futuro desse profissional. Então, por exemplo, eu estou com ele ali na situação em que ele está dizendo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer se eu tiver que entubar alguém com coronavírus? E aí, como é que eu posso? Eu não consegui, assim, pegar
como é que eu consigo fazer isso para preparar ele para isso? Tá, você falou um pouco sobre isso na hora de comentar sobre os medos, falar sobre os medos. Eu acho que isso também é algo que ajuda. Mas se não for medo exatamente o que ele sente, sabe? Pode ser outra coisa, aí depende, sim. Então, primeira coisa é ok, então vamos falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Porque isso é algo que pode acontecer. Então, é um medo real, a gente precisa preparar ele para isso, né? Se for algo que vai acontecer. Eu, por exemplo, não vou possivelmente entubar ninguém, espero, né? Mas se é alguém que está na frente, tem uma grande chance de acontecer. A gente vai dizer, bom, então vamos pensar sobre isso. Primeiro, a gente tem que identificar qual a questão, né? É um medo? É uma ansiedade? O que acontece com você? E aí a gente pode trabalhar de diversas formas isso. Bom, tem alguma forma que você pode fazer para se proteger? Não é o medo de me contaminar, na verdade, né? Bom, então vamos pensar, tem formas que você pode ter para se proteger dessa contaminação? Ah, a gente não tem equipamento de proteção, o hospital não está dando. E aí, que outras formas então que você pode ter para se proteger, para se descontaminar, por exemplo? E aí, assim, às vezes, se é medo só, né, a gente pode fazer esse trabalho de visualização, de imaginar ela fazendo isso e ver qual é o momento que é mais difícil para ela e como ela pode se preparar para isso. O trabalho de partes também é legal. Então, imagina, se você está ansiosa, imagina essa parte sua indo com você, estando com você lá naquele momento. Tudo isso são preparações, tá? E aí a gente pode pensar junto com ela. Vocês podem também, se mais alguém tiver alguma ideia, assim, dessas possibilidades de preparar para o futuro, né? Que comportamentos ela pode ter, porque aí isso pode dar segurança mais para essa pessoa, né? Quando ela consegue se preparar para o que vai acontecer, tá? E às vezes são coisas que ela vai encontrar algumas soluções. A ideia é a gente poder pensar junto com ela. Mas para conseguir encontrar e ajudá-la a encontrar soluções, a gente tem que identificar qual é a questão mesmo, tá? Ah, é um medo que a pessoa morra, né? Tá, você já teve paciente que morreu? Já. Como é que foi para você quando o paciente morreu? Eu estou falando do passado, mas estou falando do passado para buscar um recurso, né? Não estou falando para trabalhar a dor lá, estou falando para buscar um recurso. Então, como é que foi quando o paciente morreu? Ah, foi horrível. Tá, você não tem o recurso aí, então você vai para outro lugar. Mas teve alguma vez que você teve uma situação difícil com o paciente, você lidou bem? Aí a gente vai buscando, né? Porque tem que ter tido alguma situação. Ah, teve uma vez lá com um cara que era super difícil e eu consegui. Eu trabalhei com uma paciente esses dias, que uma situação muito parecida com essa. Ela falou de uma situação que ela conseguiu e ela lembrava. Eu disse, então me lembra como é que foi essa situação. Pensa bem nessa situação, quando você conseguiu. Tinha uma voz de uma pessoa falando uma coisa para mim. Aquela voz foi muito importante. Qual que é o recurso aí? A voz, né? Então você pensa, nossa, quando você lembra bem dessa voz, das palavras, como é que você sente o seu corpo quando você pensa nessa voz? Qual que é a sensação? Aí você fica um bom tempo para intensificar o recurso. Depois você prepara. Tá, então imagina você lá tendo que entubar um paciente com essa voz do seu lado. E com essa voz falando para você isso de bom. Como é que fica para você? Né? Se você conseguiu implantar bem, aumentar bem o recurso, ela vai falar para você, não, agora está mais tranquilo, eu consigo. Né? Aí você pode implantar um outro recurso. Como é que essa pessoa que está me falando agora que consegue? Isso é um outro recurso. Tudo a gente usa de recurso nessas horas, né? Ah, não sei se... Obrigada. Ajudou. Ajudou, obrigada. Uhum. Já tá falando, querida. Gente, mais alguma questão? Às vezes, Henri, é uma coisa que eu tenho feito também, às vezes a gente tem que preparar até para doença. E às vezes para situação até de morte. E se você morrer, como é que seria?
minha família vai ficar sem dinheiro. Tá, mas isso pode acontecer, pode não acontecer agora, mas pode acontecer daqui 20 anos. Você vai morrer, né? A pessoa diz, não, eu não posso morrer, mas algum dia você vai morrer. Lamento te informar, né? E aí, como é que vai ser isso? É duro, né? Mas às vezes tem coisas que a gente tem que... Não adianta a gente negar esses medos, né? Porque são medos reais. São situações que podem acontecer e algumas vão acontecer com a gente, alguma hora ou outra, né? E de qualquer forma, a gente, na verdade, vai ter que ter muito jogo de cintura para conseguir lidar com essas coisas sem aumentar muito o estresse da pessoa, porque querendo ou não, esses assuntos geram estresse. Geram, mas eles já estão presentes. Eles já estão presentes. Então, assim, não adianta a gente achar que se eu não falar da morte, vai aliviar, porque a pessoa já está pensando nisso. Então, quando eu pergunto para ela, o suicida também, gente, às vezes a gente tem medo de perguntar porque acha que vai piorar, né? Quando eu pergunto para ela, mas como é que seria se você se matasse? E se você escrevesse essa carta? E se você morresse, o profissional de saúde? Ele já está pensando nisso, só que ele não tem com quem falar sobre isso. Então, claro, a gente tem que ter estômago para isso, né, gente? Porque a gente tem que estar aberto para ouvir. O difícil, às vezes, é do terapeuta ter estômago para poder lidar com isso. Mas isso não aumenta a ansiedade. Quando a gente fala do medo dele, não aumenta, na verdade, ventila. Ele pode estar falando com alguém sobre isso. Então, isso diminui a ansiedade quando a gente verbaliza os nossos medos. Isso é bem interessante, uma boa questão, Henri. E eu estava pensando aqui agora, Henri, uma outra coisa, pegando o gancho no que a Luciana está falando, quando a gente fala em preparação para o futuro, é justamente a substituição da preocupação pelo planejamento, né? Planejamento é aquilo que efetivamente ele tem como fazer alguma coisa, né? A preocupação, esse medo, ele já está ali realmente, ele vai continuar e só tende a aumentar a sensação de ansiedade. Então, ter como colocar para fora e buscar os recursos para conseguir se planejar, né? Então, você substitui. Há muito tempo atrás, um terapeuta falou comigo essa frase e ficou na minha cabeça, assim, né? Lembra que planejamento, né? O planejar é diferente de preocupar. E fez muito sentido na época e continua fazendo, assim. Então, acho que para os profissionais de saúde, e é uma coisa, como é muito lógica, é uma coisa fácil também deles captarem, né? E de conseguir enxergar, assim, de uma maneira fácil. Estava pensando nisso agora, me lembrou o que a Luciana falou. Bem legal, Vanessa. Bem ótima colocação aí. Obrigada. Mais alguém gostaria de comentar, falar, perguntar? Ou dar dicas também do que vocês estão fazendo? Se alguém tem alguma dica, alguma ideia? Vou falar um pouquinho aqui na minha experiência, né, com os atendimentos online, o que eu percebi, essa questão da morte, né, que as pessoas, sim, elas temem, mas ao mesmo tempo, quando há espaço para falar da morte com naturalidade, e elas entram em contato com essa possibilidade aí tão certa, esse medo ele diminui muito, 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 muito. E aí os medos eles vão sendo nomeados em outras coisas, né? Em outras situações, que é o medo talvez de deixar filhos pequenos, medo de deixar uma mãe desamparada, mas o medo da morte em si da pessoa ele diminui quando a pessoa consegue falar sobre ele. Assim, sem... o bacana, né, desse espaço psicoterapêutico é isso, porque ele vai falar sem que ninguém tá ali buzinando na cabeça dele, ai, não fala nesse assunto, vira essa boca para lá, e censurando e tornando aquilo um tabu, né? Então, poder falar naturalmente sobre esse tema alivia bastante essa questão, esses medos. Pelo menos
com os pacientes que eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, a gente chegou a essa conclusão. Bem isso, eu também observo isso. Bem legal. Às vezes é o medo nosso, né, de falar disso. Exato. Então, uma outra coisa, gente, só para comentar, se for útil, às vezes um jeito mais rápido de buscar recurso também, se vocês quiserem, uma técnica, né? Às vezes a gente pode buscar, eu vi aqui que alguém escreveu sobre recursos, perguntar para a pessoa assim, ela está com uma situação muito ruim, está sentindo algo muito ruim. Então, eu estou muito triste, estou muito ansiosa. E aí a gente pergunta quanto de 0 a 10 é essa ansiedade ou essa tristeza. Quanto de 0 a 10? 0 se é nada, 10 se é a maior sensação do mundo que você já teve, tá? Em geral, a pessoa vai nos dizer assim, não, é bem alto, uns 8, 9, né? Ok. E a gente pergunta, o que é esse 1? Por que não está 10? Isso é interessante, porque ela vai direto para o recurso, tá? Por que não está 10? Por que você respondeu 8 e não respondeu 10? Por que você respondeu 9 e não respondeu 10, né? Não, porque tem um ainda que às vezes eu fico feliz um dia quando eu vejo o sol, sei lá. Essa é uma sensação de recurso, tá? E se a pessoa responder 10, né? Se a pessoa falar, não tá 10, é a pior que eu já senti na vida. Ok, mas você tá vivo aqui falando comigo. Você não tentou se matar, você tá inteiro aqui. Você tá muito ansioso, mas você não desmaiou ainda. Você tá aqui. Então, que parte é essa que faz com que você esteja aqui, ainda sobrevivendo, né? Isso é legal para a gente trabalhar com o paciente que está em crise de forma geral, às vezes crise até dentro de psicopatologias específicas, né? Tem algo seu que ainda está te ajudando aqui a sobreviver. Você ainda está vivo, né? Como a Karina fala, se tem vida, tem jeito ainda. A Karina da Gestalt, né? Então, você ainda está vivo. E aí a gente tentar buscar isso e mostrar isso para ele, que tem algum recurso, vai ter. Só que a gente precisa ter essa certeza disso, de que a pessoa tem algum recurso para chegar até onde ela está. O pior que ela esteja, né, se sentindo. Ok? Gente, então agradeço muito vocês. Vou encerrar. Obrigada pela paciência também com esses meios tecnológicos. Obrigada ao Alexandre aí que está dando apoio todo. Espero que tenha ajudado vocês, enfim. Depois a gente vai tentar deixar gravado isso para quem quiser assistir depois, dar uma revisada, tá? E espero que a gente continue aí se vendo em outros momentos. Foi muito